Só aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar daquilo que a gente gosta, que é o futebol, esse que como a bola está em todo mundo, né? O mundo inteiro fala sobre futebol. Eu acho que é um esporte que não tem fronteiras. E hoje para contar mais uma história que eu tenho certeza que vai servir de exemplo, vai poder ser estímulo para outros também que desejem trilhar esse caminho dentro do futebol. Marcelo, eu queria que tu te apresentasse aí, falasse um pouquinho quem tu és, para quem não te conhece, esse momento que estás vivendo agora, e vamos falar um pouquinho da tua história. Cara, é um prazer estar contigo. Deixo um abraço carinhoso a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Espero que esse tempo seja um tempo de aprendizado, de conhecimento, experiências relatadas, não somente comigo, mas com aqueles que também tiverem privilégio de compartilhar esse tempo contigo. Eu sou Marcelo Lipatin, sou o marido da Iane, sou o pai da Isabela, da Natália e do Benjamin. Fui atleta profissional durante 16 anos. Hoje eu sou agente de jogadores, moro em Curitiba, a cidade mais bonita do Brasil, e hoje trabalho na representação de atletas, dentre tantas frentes de negócio que a gente tem. Na minha carreira como atleta, Ricardo, comecei no futsal, fiz até onde eu pude fazer o futsal, ou seja, já deixo aqui um conceito, né, daquilo que eu entendo como futebol. O futsal ele é e deveria ser fundamental em tudo aquilo que é a capacitação, preparação e formação do atleta, né? Então, fiz o futsal até os 18 anos, quando eu jogava no Paraná Futebol de Campo, aí começou minha carreira como atleta apenas no futebol de campo. Foram 8 países, né, ao longo desses 16 anos: França, Itália, Grécia, Portugal, Japão, Brasil, Uruguai e falta um, que daqui a pouquinho eu lembro, são 8. Tá. Finalizei minha carreira em 2010 e imediatamente eu já migrei para essa função que eu tenho hoje. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi a tua história assim no futebol, como o futebol entrou na tua vida. Teve questão familiar, só aquela coisa, desejo de criança e que foi tomando uma forma, e quando nesse processo tu realmente pensou assim, poxa, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou investir mais nisso, assim. Então, desde que eu me conheço como ser humano, né, eu tinha em mente o desejo de ser jogador profissional de futebol, desde pequeno. O futebol na rua, eu sou uruguaio, eu nasci no Uruguai, em Montevidéu, então desde criança eu joguei futebol na rua, né, e aquilo foi ardendo em meu coração até que aos 7 anos eu vim para o Brasil, por trabalho do meu pai, e eu comecei a jogar futsal aqui, né, e então eu sempre me via sendo atleta profissional de futebol. Porém, essa visão que eu tinha, essa visão positiva de futuro, muitas vezes foi contrária à minha realidade atual, né? Porque eu vivi momentos menos bons como atleta, né? Não sei qual é a leitura que os nossos amigos têm da vida de um jogador profissional de futebol, mas a inconstância, ela faz parte da vida do atleta, da maior parte esmagadora de atletas profissionais de futebol, né? Então, eu sempre me vi fazendo isso, fui campeão, fui rebaixado, fiz gols importantes, errei gols antológicos, joguei em clubes bons, joguei em clubes menos bons, ou seja, eu experimentei de todas as oportunidades que o futebol nos dá, tanto de vitória como de derrota, sucesso, insucesso, momentos bons, momentos menos bons, receber em dia, não receber, ou seja, o futebol, a realidade do futebol é essa, e infelizmente eu pude passar por ela. Eu acho que é uma coisa que me impulsiona a ter esse canal, poder colocar essas informações também que a grande mídia também não coloca, né? Os números que a gente vê de atletas profissionais, começando assim, os atletas de base que se tornam profissionais, o número é muito pequeno, né? Você vê ali na dupla Grenal hoje, foram campeões e vice da Copa São Paulo,
e a dificuldade que tem de fazer esses atletas se profissionalizarem e terem uma sequência e nem sempre vão continuar sendo. Tem também a questão de grande número de atletas que foram artilheiro da Copa São Paulo, por exemplo, não vingaram depois, assim, então é um número bem grande, e o número de atletas, que eu acho que é 3%, acho um pouco mais, que tem salário acima de 2 salários mínimos hoje no Brasil, profissionais, assim, os números, eles são bem duros, né, nessa caminhada do atleta, assim, todo mundo tem um alvo, e é bom ter esse alvo porque te faz correr atrás, mas os números são duros, né. Me conta um pouquinho a tua profissionalização, assim, foi aqui no Paraná, como é que foi, assim? Então, é muito, muito legal você tocar nesse assunto, Ricardo, muito inteligente da tua parte, porque há uma grande chave que não vira na nossa cultura. Qual é essa chave? Nós acharmos, preste bem atenção a você, os amigos que nos acompanham, e eu digo isso com a propriedade que tenho para falar do que eu estou dizendo. Hoje eu sou agente de jogadores há 11 anos, eu trabalho com o que eu fiz durante 16 anos, que é acharmos que o que vai levar o atleta não vou nem dizer um sucesso, né, mas a ter uma vida profissional constante durante um período de 15, 16, 20 anos, é o talento. O talento não leva ninguém ao sucesso. É importante? Importantíssimo. Há algo que se chama modelo mental. E é esse modelo mental, essa programação mental, que quando está na mente do atleta, ela é aplicada, ela leva ele o mais longe possível. Aí, se ele tiver talento, maravilhoso. Mas eu joguei com muitos companheiros que eu olhava para eles e eu falava, puxa, tecnicamente não tem nenhum diferencial, não são velozes, bons finalizadores, não é que sejam exímios marcadores, mas eles sempre jogavam, sempre eram optados para estar entre os 11 titulares, sempre tinha um time. Por quê? Porque há um modelo mental, há uma programação mental na mente, na nossa mente, que vai definir exatamente o nosso sucesso e a nossa longevidade em tudo, tá? Mas aqui especificamente na vida do atleta profissional. E esse teu ponto, assim, de sair do desejo e transformar, embora que eu ainda acredite que a primeira assinatura de profissional não chega a ser entrar na realidade de atleta, assim, porque tem muitos que chegam ali e depois não dão continuidade, mas esse primeiro passo, assim, foi em quantos anos tu tinha, em que momento, em que clube você estava? Olha, bem interessante essa pergunta, porque eu tinha 21 anos quando assinei meu contrato profissional. 21 anos. E sabe de onde eu vinha? Eu vinha do Paris Saint-Germain. Eu estava na equipe B do Paris Saint-Germain, que eu joguei dos meus 18 até os 21. Na equipe B do Paris Saint-Germain, as portas se fecharam, não aconteceu nada lá, apesar de ter tido 2 anos bons, né? Mas, ou seja, eu não fui aproveitado na primeira equipe. E eu vim para o Uruguai. Lembra que eu te falei dessa inconstância, né? Desses momentos bons e menos bons, que eu fui fazer um teste no Uruguai. Olha só, que paradoxo, né? Você estava ali quase chegando na Terra Prometida, quase, né, chegando no lugar onde todo mundo deseja, daqui a pouco tem que voltar para trás. E aí que entra esse modelo mental, porque eu fui para o Uruguai fazer o teste, porque eu tinha na minha mente que eu ia ser jogador profissional de futebol. E aí eu assinei meu primeiro contrato profissional com 21 anos, num clube chamado Montevideo Wanderers, jogava a primeira divisão, fui fazer o teste, passei, fiz 9 jogos, consegui fazer 4 gols do Campeonato Uruguai da primeira divisão, aí já no ano seguinte fui para uma equipe um pouquinho melhor, e aí as coisas andaram. Então, é muito importante a gente entender que o futebol vai nos apresentar, não é um caminho reto, tá? Crescente, 0%. São casos raros, Cristiano Ronaldo, né? Eles são fenômenos, né? Que daí fenômenos, né? Mas os demais vão encontrar altos e baixos e temos que ter essa consciência. E é interessante que tu comentou, né? Porque hoje, se você roda aí os campeonatos amadores no Brasil, é possível você encontrar gente mais talentosa até do que muitos que estão no profissional, né? Mas que não tem essa capacidade que tu estás comentando aí.
muitas vezes se fala que é só oportunidade, mas teve muitos que tiveram oportunidade e caíram também, não foi só a falta de oportunidade. Embora a gente está num país que é muito grande, claro que as oportunidades vão ser mais restritas, mas tem essas pessoas que tiveram a oportunidade e por essa falta dessa força, e às vezes até apoio, né? Tava vendo ontem uma entrevista, o Internacional contratou agora o Palacios, que é um jogador jovem, e um jogador que já tinha uma história no profissional no Chile e está tendo dificuldade agora aqui, e aí a torcida meio que já querendo que pegar no pé, e aí o treinador falou, ele está com o filho recém-nascido no Chile que não pode vir, e isso tá dificultando ele a adaptação também. Então tem todas essas questões extra-campo também que dificultam muitas vezes o atleta a se firmar em algum lugar, né? Então, nós sempre, Ricardo, vamos ter histórias para contar. Histórias que elas podem ser verdadeiras, mentirosas ou brincadeiras. Que elas vão definir o que nós vamos fazer a partir daí. Se eu te contar um pouquinho da minha história, eu tive meu pai com 15 anos assassinado, com 15 anos de idade. Com 18 eu saí de casa atrás do meu sonho. E sei que você também, todos aqueles que nos ouvem, vão ter histórias para justificar o insucesso ou o sucesso. Sucesso tem preço, e o insucesso também tem preço. Tudo na vida tem preço. Tudo na vida tem preço. O preço pela nossa salvação foi pago, não por nós, né, mas pelo Cristo. Mas tudo na vida tem preço, e tem que ser pago. E nós, se estamos dispostos a pagar esse preço, nós alcançaremos esse sucesso que nós desejamos. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala, eu trabalho com isso hoje. Foi o meu treinador, o meu empresário, problemas que acontecem, tá? E quando eu digo histórias, não estou minimizando essas histórias. Estou dizendo que elas existem, pelo amor de Deus. Né? Que elas muitas vezes elas são verdadeiras, podem ser em alguns casos mentirosas ou se não brincadeiras. Vou te dar algo que aconteceu comigo. Eu até os meus 23 anos, eu não conseguia me firmar como titular das equipes que eu jogava. Aí minha amada mãe, querendo me ajudar, ela me dizia, puxa, o treinador não gosta do Mar, né? Mar sou eu. Aí eu mudava de time, mudava de treinador, mudava de país, e ela sempre me contava essa história, querendo obviamente, me consolar e justificar, às vezes, o meu insucesso. E eu fui com essa história até que um dia eu falei, chega. Falei, que treinador, já passei um time, 2 times, 3 times, mudei de país, mudei de estado, Será que é sempre treinador? O que eu tenho que fazer? Então, quando a gente olha para nós mesmos, Ricardo, quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, a gente não põe a culpa no presidente, no governador, a gente fala, puxa, eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. Isso faz com que o atleta profissional do futebol, ele seja responsável pela sua vida. E não ponha, por que o atleta chegou nesse nível? Chegou porque eu dei o meu máximo e eu consegui chegar até aqui. Né, pela graça de Deus, mas, ou seja, eu sou responsável, e eu, ao longo da minha carreira, eu cometi muitos erros, né, principalmente a nível emocional, eu perdi muitas batalhas na minha mente, né, hoje, sabendo o que eu sei hoje, e o conhecimento que eu busco, eu procuro ajudar esses atletas, porque tudo começa aqui na nossa mente. Sabe? Então, para fazer eles se responsabilizarem pela sua vida, pelo seu desempenho, pelas suas finanças, pela sua declaração de imposto, pelo seu relacionamento com a esposa, pelo seu cuidado com os filhos, pela sua saúde, ou seja, trazer para esses atletas que eu gerencio esse poder da autorresponsabilidade. Eu quero entrar mais nessa questão da gerência, assim, desse papel que tu está tendo. Eu acho que se alguns tivessem esse papel, essas pessoas há 15, 20 anos atrás, eu acho que muitos teriam tido uma trajetória mais bem-sucedida, assim, porque muitos vieram até de famílias que não tinham uma instrução para ajudar, assim, o atleta, e hoje a informação está chegando mais e tem pessoas como você hoje fazendo esse papel. Mas eu queria que tu falasse só um caso aí que eu comentei em off aqui, da Batalha dos Aflitos, que eu acho que eu era do lado vermelho nesse dia, então não foi muito
comemorado, mas querendo ou não, é um fato histórico, acho, do futebol brasileiro, assim, né? Eu acho que se contar fatos emocionantes, históricos e realmente, para ter um nome de Batalha dos Aflitos, né? Ele tá entre algumas grandes histórias do futebol nacional, assim. Como é que foi ter vivido esse momento, assim? O Grêmio passou assim de atletas expulsos, uma confusão generalizada de não conseguir subir para campeão, né? Então, assim, eu acho que isso, tudo que a gente está comentando, eu quero falar sobre esse momento, porque eu acho que tem muito a ver com o que tu está falando dessa força mental e tal. Num momento desse, um time pode se derrotar e se entregar, ou pode sair vencedor, como foi esse caso. Me conta um pouco, conta para nós aí um pouquinho desse momento, assim. Claro, claro, é algo que ficou marcante na história do futebol brasileiro e nas nossas vidas também. Estamos falando de um título que, para o torcedor gremista, representa a cultura do Grêmio, né? Quando a gente fala imortal e canta uma parte do hino, né? Ele relata aquilo que nós vivemos. Ter sido partícipe dessa Batalha dos Aflitos, Ricardo, ter jogado, ter participado, foi algo que me marcou muito, não somente como profissional, mas como ser humano, porque nos momentos, vocês conhecem bem a história, mas de maior tensão, eu vi, por exemplo, um grande líder, que era o professor Mano Menezes, manter a calma e tomar as decisões que deveriam ser tomadas diante de uma tensão muito grande. Vi companheiros que, ao olhar para eles, diante daquela tensão, daquela pressão, eu me sentia tranquilo por eles estarem em campo, né? Por exemplo, Pereira era um deles, o Sandro Goiano, que era o nosso capitão, diante de tanta tensão também, era alguém que nos passava muita segurança. Ou seja, aquela Batalha dos Aflitos, ela nos trouxe, assim, um pedacinho para nós dessa história que é o Grêmio, né? Então, diante de um cenário totalmente impressionado, desde a nossa chegada até Recife, o hotel longe que nós fomos ficar para não sermos alcançados pelos fogos durante a madrugada, que fomos alcançados, o pessoal chegou até nós, né? A nossa chegada no Estádio dos Aflitos, né? Por isso que ficou a Batalha dos Aflitos, parecia chegando na Cova dos Leões, o ônibus assim, você via ali inúmeros torcedores do Náutico querendo nos engolir vivos, né? Era só você abrir a janela, os caras estavam ali, né? Olhando para nós, querendo a entrada no vestiário, nós não temos podido entrar em campo, né? Vestiário trancado, um sino alto, impossibilitando a nossa comunicação, né? Você sentia aquela pressão, entramos em campo, aí no primeiro tempo aquele pênalti contra, né? A defesa. Eu lembro que no primeiro tempo me aconteceu um episódio, talvez algumas pessoas sabem, mas estávamos no escanteio, e no escanteio tem aquele agarra-agarra tal, e de repente um colega do Náutico pegou e me deu uma cotovelada e abriu todo o meu supercílio, né? Chegando no intervalo e abriu bonito, aí a gente colou e fomos para o segundo tempo. Depois do segundo tempo teve uma nova expulsão do Scalona, né? Já com 10, um pênalti contra, e a gente já começando a se defender. Daí teve um lance que talvez tinha sido pênalti, porém o juiz, o Beltrame, né, não deu, e aí o outro pênalti que foi questionável e foi aquela pressão imensa, e nós perdemos aí 3 companheiros, talvez de maneira justa até, porque o nosso ímpeto naquele momento era jogo ali não exato, né? E aí nesse momento o Mano me tira, ele põe o Marcelo Oliveira. Olha só, realmente a gestão do líder, né, Ricardo? Quando ele me tirou, eu falei assim, puxa, mas agora vai tirar o único centroavante que tinha ali. O que ele pensou? Não, penso eu, né, que ele pensou dessa forma, vamos segurar o pênalti e vamos fechar a casinha lá atrás, né? O Galato defendeu e aí ele fez uma linha de 4 e 2 volantes na frente e fomos assim até o final, que depois o nosso querido Anderson fez aquele gol fantástico e nos deu essa cereja do bolo de maneira muito gratificante, muito merecida. E que é interessante, né, tu comentando agora, porque tu falou de jogadores experientes aí que mantiveram a calma,
e tinha um piá, né, que fez o Exato. gol. Então, às vezes, e de repente não foi nem a calma dele, mas é o que tu comentou, assim, os outros em volta estavam tão calmos que deram esse, esse suporte para que ele tivesse calmo para jogar também, né? Porque o coletivo, ele faz muito isso, né? A importância do coletivo também. Não adianta você ter um craque ou ter uma jovem promessa e tu não ter um grupo bem unido, assim, né? Nessa questão também emocional, né? Exato, exato. Éramos um todo, eu creio que o plantel ali era bem diversificado. Eu vinha de 2 anos desafiadores na Itália, onde a gente tinha jogado pouco, mas já tinha 28 anos, tinha alguma experiência. Um Sandro Goiano também, que tinha passagem por clubes de Série A, Patrício, Marcelo Costa. O nosso plantel era muito equilibrado, sabe? Um Pereira, com passagem em Santos, Pereira e Domingos, né? Um Ricardinho, que estava num momento fantástico, ou seja, nós tínhamos essa diversificação que acabou contribuindo, né, para que o Anderson pudesse brilhar como só ele sabia fazer. E saindo dessa questão, depois tu caminha mais um tempo e aí encerra. Como é que foi esse para ti? Eu conversei com alguns ex-atletas já e cada um conta de uma forma diferente, assim. Como é que foi essa transição de tu entender que estava chegando no fim de uma carreira como atleta e pensar como é que seria o futuro, assim, foi tranquilo? Teve alguns altos e baixos nesse momento, assim, como é que foi isso? Então, a minha transição, Ricardo, ela foi extremamente racional. O que é ser racional nesse momento? Eu analisar a idade que eu estava, aquilo que eu poderia mais fazer no futebol e qual era o preço que eu estava disposto a pagar. Eu faço 21 anos de casado agora em setembro, tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos nasceram num canto diferente do mundo devido à minha vida profissional. Eu já ia a caminho de 34 anos. O que mais o futebol poderia me dar, né? Então, eu precisei ser racional nesse momento. Quando eu digo racional, não é sem emoção, não, pelo contrário, cheio de emoção, mas totalmente, puxa, o que mais eu quero no meu trabalho, né? Será que estou disposto a sacrificar minha família? A minha filha já tinha estudado em várias escolas, né? Tinha acabado de nascer o meu pequenininho Benjamin, a minha esposa estava com o desafio de uma pequena depressão pós-parto. Então, você coloca tudo na balança e a paz, né, que sobrepassa todo entendimento, ela guardou o meu coração e o meu pensamento, o meu e o da minha esposa. Então, foi uma decisão, para mim, posso até compartilhar, os últimos 2 meses meus como atleta profissional foram os mais desafiadores, porque eu já tinha decidido parar, só que eu não estava ali. Ou seja, eu estava fisicamente, mas a minha mente já estava no pós, né? Findei meu contrato, agradeci ao clube, e 3 dias depois eu já viajei para Portugal, que foi o último país que eu joguei, para poder me apresentar já como agente de jogadores. E a decisão de ser agente também, Ricardo, ela foi uma decisão que envolveu muito o que eu gostaria para a minha vida, né? Eu tinha algumas opções como ex-atleta, poderia ser treinador, dirigente, mas é a questão do que eu te falei no início da nossa conversa, eu não estava disposto a pagar esse preço. E eu, como agente de jogadores, eu, obviamente, tenho os meus momentos mais intensos de viagem, mas eles são muito menores do que, por exemplo, você ser um treinador, ou você ter que estar longe da tua família, enfim, eu consigo conciliar aquilo que para mim é o mais importante. Eu acho que isso até expressa um pouco de alguns ex-jogadores que dão tempo, continuam estudando e tal, mas depois, mesmo que queiram ser treinadores, dão tempo para depois retornar, porque essa rotina continua, né? A rotina de treinamento, de não estar em casa, de não ter Natal, não ter feriado. Então, para muitos muitos precisam dar um tempo para que possam até retornar, mesmo que queiram continuar como treinadores, né? E esse processo teu de agente, quando o pessoal, como é que é para ti ser um agente? Assim? Claro que tu tens os caminhos mais
mais trilhados por ter sido atleta, saber o caminho das pedras mais fácil, assim. Mas como é que uma pessoa se capacita para ser um agente de jogador? Então, eu vejo duas perguntas numa só, né? Como é ser agente e como é a capacitação. Para mim, gerenciar a carreira de atletas é cuidar de vidas, né? Eu não estou lidando com uma garrafa, nem com uma xícara, nem com um produto. O atleta, para mim, não é produto. O atleta é um ser humano que, assim como eu, vive num turbilhão de emoções, de alegrias, como eu narrei, da minha carreira, de momentos bons e menos bons, e eu preciso ser um ajudador. Eu preciso ser alguém que vai trazer um diferencial na vida desse atleta. Atleta, para mim, não é cifrão, é uma vida, é um ser humano, e então ele é tratado, para mim, como um pouquinho de mim naquilo tudo que o futebol me deu. Eu abro um parênteses aqui para te dizer que eu jogo minhas peladinhas aqui em Curitiba, então eu jogo toda quarta e todo sábado jogo minha bola. Amo jogar futebol, e eu costumo falar para o pessoal que o futebol tem que ser levado muito a sério. Mesmo no tempo de pelada, que a gente vai para descontrair, temos que ter o espírito justo para podermos fazer daquele momento um tempo propício, né? Uhum. Porque dali eu tirei meu pão, né? Sim. O meu e o da minha família e de muitas pessoas que me rodeiam, então eu vejo o futebol como algo muito sério e o atleta como realmente alguém que tem que ser cuidado. Como se tornar um agente? Temos vários caminhos. Eu aproveito aqui para até poder deixar o nosso curso, né, que é um curso chamado Gestão no Futebol 3 em 1, no meu Instagram. Você pode clicar, você pode conhecer o curso. Que esse curso, na realidade, Ricardo, ele vai te dar uma noção do que você pode fazer no futebol. Uhum. Eu chamei uma seleção de amigos, né, entre eles Alex, Rodrigo Caetano, gerente do Futebol Atlético Mineiro, Marcelo Passo, presidente do Fortaleza, Sérgio Malucelli, Tcheco, Adilson Batista, você viu que é tudo gremista, né? Ou seja, eles vão falar daquilo que são modelos diferentes de gestão, a gestão técnica, a gestão de um time, a gestão de um clube, e eu falarei da gestão de atletas, né? Uhum. E aí, o pessoal pode, ao fazer o curso, ter uma noção maior daquilo que quer fazer no futebol. Porque depois tu vai me passar esses links, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o pessoal pode entrar aqui e já pode seguir direto lá. Legal. Então, assim, eu recomendo, né, os interessados e amantes do futebol, façam um curso, é um curso, assim, que você... temos a graduação, é um curso de extensão pela Faculdade de Sojipa, ou seja, a gente trouxe uma faculdade renomada, você é do Sul, você sabe do que eu estou falando, né? Então tem toda uma validação acadêmica também, além do conhecimento que você vai adquirir, vai te trazer realmente esse diferencial no futebol. E ali você pode também ver, ali a gente dá muitas ferramentas, né, da minha função para se tornar um agente. O agente hoje no futebol, ele precisa ter alguma certificação via alguma federação? Como é que funciona isso? Hoje o futebol, ele está, aliás, de um tempo para cá, está se profissionalizando cada vez mais no nosso métier, no nosso trabalho, né? Hoje, para você trabalhar legalmente, você precisa ser um intermediário que esteja registrado a uma confederação, ou seja, aqui é a Confederação Brasileira de Futebol. No caso, nós, né, temos o registro aqui no Brasil e em Portugal, que é o mercado que a gente trabalha bastante também. Então, você precisa estar registrado, né, cadastrado, tem um seguro a pagar, né, para que você possa estar legalizado e aí fazer uso da profissão de uma maneira lícita, né. É o caminho que o futebol está trilhando. Eu sabia disso, mas eu te perguntei para te falar, porque muita gente não entende assim. Há uns 15, 20 anos atrás, quando eu recém me formei da universidade, tu sendo um educador físico, tu já estava apto a trabalhar com o futebol, né? Tu tinha que ter, era exigido o CREF e tal. Hoje isso já não é mais possível, você tem que ter uma licença ou da CBF ou outra licença de alguma confederação também, então isso é interessante para o pessoal pensar. Não é só sair conhecendo o jogador e achando que já vai ser um agente, né? Exatamente. O futebol,
Até semana que vem eu estarei fazendo uma aula apenas, não apenas, né, mas com ex-atletas que se tornaram agentes, porque as pessoas não têm muita noção e acham que, né, começam já com escritório, já começam né, com despesas, né, e acham que vai fazer isso, fazer aquilo, e depois na prática a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Então a gente vai estar fazendo uma aula online para que o pessoal possa ter um conhecimento mais profundo e possa ouvir, né, de ex-atletas, né, as suas experiências para poderem compartilhar conhecimento, né? Então, o futebol caminha cada vez mais para essa profissionalização e para esse profissionalismo de todas as partes. E o que é interessante e bom, porque eu estou lá na Ásia e a gente vê quantos atletas são enrolados por falsos agentes, né? Então, essa questão de ter uma confederação por trás, você ser registrado, também traz segurança para esses atletas. Quantos, como tu falou, sair com 18 anos de casa atrás de um sonho, hoje em dia estão saindo muito mais cedo, e essa regulamentação dá essa segurança, pelo menos até para a família, para que quem está ouvindo aí, por favor, não caia em rascada de pessoas que você vá atrás, né? Tenta pesquisar, ver a certificação dessas pessoas para que não caiam em rascada, porque lá na Ásia a gente que mais tem é atleta sendo enrolado e não recebendo o que foi proposto para eles, né? Infelizmente sim, claro que o diploma não garante que a pessoa seja um bom médico, né? Um bom engenheiro, um bom profissional, né? Mas é sim sempre uma certificação importante, né? Que nós precisamos saber, né? Quando você vê que é um intermediário registrado a uma confederação, você tem até porque nós temos normas a seguir, né? Então você já tem uma boa parte do caminho andado para não cair nessas enrascadas que você muito bem falou. Para a gente encerrar, eu queria que tu contasse aí pelo menos um caso, alguma situação assim bem sucedida de alguém que foi importante para ti, não sei, de repente nesse início, que para ti foi interessante assim, algum jogador que tu conseguiu auxiliar nisso e hoje é um caso bem sucedido assim, que para ti agora parou os troféus de competições, mas eu acredito que nesse momento ver alguém se transformar e virar bem sucedido, dá um troféu para ti também, né? Eu poderia citar alguns casos de atletas, por exemplo, do Nanu, que está no Futebol Clube do Porto, né, o Rodrigo Pinho, que está indo para o Benfica, ou atletas naquilo que é sucesso ao nosso entendimento. Mas um dos cases mais bem-sucedidos é com relação ao França. O França foi um atleta que começou a trabalhar comigo no ano 2012, né, estava no noroeste de Bauru, depois trouxe ele para o Curitiba, Criciúma, depois foi vendido para a Alemanha, e dentro dos comportamentos dele, né, como ser humano, havia muitas disfunções, né, tanto é que essas disfunções, Ricardo, levaram ele realmente a uma queda muito grande na sua carreira. E ao longo desses 9 anos que eu trabalho com França, hoje vê-lo totalmente regenerado, com a sua esposa, com uma família linda, podendo ver aquilo que ele não via antes, para mim é um case de sucesso, né? Por ter podido contribuir para a vida dele, dizer para ele que eu amo, ele me dizer que me tem como um pai, realmente traz valores que me dão sentido à minha profissão, né? O dinheiro, realmente, nosso trabalho, ele é importante, mas você vê casos assim como o do França, onde ele está com 30 anos hoje, temos aí uma margem para voltar ao alto nível, mas o nível mais alto na vida dele foi alcançado. E isso aconteceu porque realmente ele conheceu Jesus, Jesus transformou a vida dele, transformou a vida da família dele. Eu podia testificar ao longo desses anos, orar pela vida dele, caminhar junto com ele,
ver situações que para mim eram inéditas no futebol, muitas delas vieram a público, então não é nenhuma novidade, de comportamentos que ele tinha disfuncionais, e hoje ver ele regenerado, restaurado, dia 21 ele fez 30 anos, e vê-lo bem, né, com uma vida pela frente, posso te dizer que é um dos nossos maiores cases de sucesso. Que legal. Quando eu converso com o pessoal aqui, antes de encerrar, que eu, na verdade, eu falo que eu sou só um condutor aí, que é o responsável pelas histórias são vocês. Eu peço que deixe, assim, eu digo que é conselho, mas não é conselho, mas uma dica, assim, algo que você queira compartilhar com o pessoal que está ouvindo aí, já como uma despedida também, mas que algo que você acha que você aprendeu nessa sua caminhada aí que seria interessante compartilhar com quem está ouvindo aí. É bastante responsabilidade, né? Poder deixar uma palavra de final, mas eu lembro realmente o que a Escritura fala. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? E diante dos tempos que nós estamos vivendo hoje, Ricardo, entendemos que esse tempo desafiador que nós estamos passando com a humanidade, ele vai passar, né? Tudo passa, mas algo que permanece para sempre, né? E a palavra de Deus, ela nos dá esses indicativos, e quando a palavra de Deus, ela aponta para o Cristo, saber que a nossa vida aqui vai passar também, nós iremos deixar tudo, mas está na nossa decisão, na nossa responsabilidade, foi algo que ele disse no começo da conversa, qual fim nós queremos levar, né? E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando de vida, estou falando de tempo. O que nós temos feito com o tempo que nos é dado, com a vida que nós temos tido nesses tempos onde a vida ela se tornou preciosa. Que seja um tempo de reflexão para todos aqueles que nos acompanham, um tempo de meditação e um tempo de realmente entender a diferença entre preço e valor. Há coisas na nossa vida que elas custam muito caro, mas tem outras tantas que elas não têm preço, porque elas têm um valor que ele é impagável. Que a gente possa aproveitar o nosso tempo, e sabendo que quando o Senhor nos chamar, nós temos que prestar contas do tempo que nós tivemos aqui, que possamos nos chegar diante do Senhor e sermos aceitos, né, por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Foi um prazer, Ricardo, falar contigo. Deixo um abraço aí carinhoso a todos aqueles que nos acompanharam, estou à tua disposição e obrigado pela oportunidade. Estamos terminando esse vídeo aqui, falando de muitas coisas, né? Coisas novas que não tinham sido faladas ainda nesse canal. Você que está ouvindo aí, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curte, que faz que essa história possa ir mais longe também. Muito obrigado, Marcelo, aí que muitas outras histórias possam vir através da tua vida aí, através desses jogadores aí que estão em contato contigo e com certeza esse é o maior legado que a gente deixa, né? Eu falo muito lá na Ásia que eu, como treinador também, troféu fica podre, estraga, mas aqueles valores e o conceito que a gente deixa na formação deles, isso não tem preço e isso ninguém arranca, né? Nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, que eu espero que mude, que ainda a vitória é a qualquer custo, né? Mas eu acho que tá na hora de a gente começar a valorizar aquele atleta que tem um valor além do futebol, daqueles treinadores que passam coisas além de fundamentos, além de metodologia, mas que deixam conceitos que são mais importantes, que tem que ser carregado para a vida, né?
Então, que a gente possa deixar legados aí no trabalho que a gente exerce e que a gente faça tudo com o máximo que a gente tem, né? Que é o que a gente pode entregar. Muito obrigado aí e obrigado por esse papo, pelo tempo aí. Eu sei que está fora da cidade aí, mas está dedicando esse tempo para estar falando com a gente. Muito obrigado. Um abraço, Ricardo, um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Deus abençoe.